Graça e paz, amados. Bom dia. Tudo bem com os meus irmãos? Depois desse momento especial de adoração, você louvou ao Senhor, disse o quanto Ele é majestoso. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar para mergulharmos na palavra do Senhor? Vamos. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos presentes, aos irmãos nas redes sociais, aqueles que nos acompanham. Vamos orar agora. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Cantamos a Tua majestade, cantamos a Tua santidade, cantamos, ó Deus, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder. Louvamos e adoramos somente e unicamente ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor já preparou tudo para nós. Já nos deixou, eu diria, com tudo pronto, preparado. Basta cada um de nós agora darmos ouvidos ao Senhor e fazermos valer com tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Agora, Senhor, eu te peço mais uma vez, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os meus irmãos, irmãs, os que estão aqui conosco no santuário, aqueles que estão conosco também no mesmo espírito, aonde quer que eles estejam, em qualquer cidade que eles estejam e até estado. Que, ó Deus, o Senhor seja com todos nós e que agora, Senhor, o Senhor prepare um banquete para todos nós. Sim, Senhor, aqueles mesmos que o Senhor preparava desde os dias da criação, quando o Senhor ia visitar Adão e Eva na viração do dia. Depois, Senhor, aqueles mesmos banquetes que Sete, filho de Adão, desfrutou. Enoque, o teu servo que foi recolhido ao teu lado. Noé, Senhor, que ouviu a tua graça. E, ó Deus, o pai da fé, Abraão. Prepara um banquete para nós agora, Senhor, esse banquete espiritual que possa mudar a nossa vida cada dia mais e mais para melhor, para o crescimento, para realmente cumprirmos com toda a tua vontade. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de cada alma, de cada família que representa essa igreja local. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu lar. E, ó Deus, eu te peço agora que o teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós e que possamos te ouvir e te obedecer e permanecermos fiéis até o fim. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te peço. Fala conosco, usa a minha vida como instrumento do teu amor, pela tua misericórdia. Revela a tua palavra ao profundo dos nossos corações. Ilumina-nos pelo poder do teu Santo Espírito nessa revelação bendita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10. Quero ler aqui 2 versículos com vocês. Hebreus 10, versículo de número 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. Você foi justificado por Cristo? Você é um justo? Ou não? Você é um justo? Alguém que foi justificado em Cristo? Se você é um justificado, ou seja, a justiça de Deus agora te abraça, te envolve. E sobre o justo, não há? Vamos lá, não há? Condenação. Amém, meus irmãos? Sobre toda a raça humana, depois que sai do Éden, o que é aguardar do homem e da mulher é o inferno, o castigo. Só houve um justo chamado Jesus Cristo.
Mas um dia, esse Jesus bendito, ele nasceu, cresceu, realizou toda a obra do Pai e morreu por nós. E de injustos e condenados, agora nos tornamos justificados. Não porque somos justos. Leia muito bem isso e entenda muito bem isso. Justificados não é porque somos justos. A arte de fazermos coisas corretas e honestas e termos um bom nome, um bom testemunho, faz parte da vida, deve ser assim com cada ser humano digno. Para um filho de Deus, viver em justiça é algo normal. Mas o justificado em Deus não tem a ver com a nossa justiça. Porque por mais que pratiquemos obras de bondade ou de justiça, sempre ficaremos no vermelho. Porque o profeta disse que as nossas obras para Deus são como trapos de imundícia. E trapos de imundícia, quando o profeta se referiu, era o tecido que as mulheres usavam durante a sua menstruação. Ou seja, o profeta estava dizendo que as nossas obras de justiças, por melhores que são, diante de Deus não compram nada. Mas um dia veio Jesus e morreu por nós. E a ira de Deus que ia ser derramada sobre nós foi aplacada. E agora repousa sobre nós, por causa de Deus, do Pai, do próprio Filho que realiza essa obra pelo poder do Espírito. Agora nós nos tornamos justificados, porque clamamos a Jesus. Dizemos: eu creio em Ti, Jesus, que o Senhor morreu para perdoar os meus pecados. Amém. Você fez um dia essa oração? Fez? Então você e eu somos justificados. Diga para o irmão que está ao teu lado, os que estão em casa, você foi justificado em Cristo. Glória a Deus. Você foi justificado, meu irmão. Você foi justificada, minha irmã. Ou seja, agora o Pai que te via e me via como alguém que merecia o castigo eterno, agora quando Ele nos vê, porque sobre nós está o sangue de Jesus, Ele diz: agora você se torna justo, não pelos nossos atos de justiça, mas porque você recebeu o maior presente de Deus, chamado Jesus. Aleluias, aleluias. E aqui o texto bíblico é muito lindo e diz assim a palavra de Deus, lá na carta, epístola aos Hebreus, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O meu justo, aqui de forma genérica, tanto para irmãos quanto para irmãs, viverá pela fé. A gente tem uma ideia muito errada de achar que quem vive pela fé é quem dá tempo integral. Não necessariamente. Viver pela fé é fazer com que a fé ou o cristianismo dirija toda a nossa vida em qualquer lugar, dentro da igreja ou fora. Viver pela fé não é ter tempo integral. Não. Viver pela fé é levar o Cristo que cremos nele em todo lugar. Isso é viver pela fé. O meu justo. Percebam na revelação sagrada, como ele coloca de forma íntima, o meu justo, a minha justa. Esses vivem pela fé. Aleluias. Guarde isso, irmão. É pela sua fé em Cristo
que você tem vitória. É pela sua fé em Cristo que você vence o pecado. É pela sua fé em Cristo que você vê o mal caindo por terra. É pela sua fé em Cristo que a cada dia que passa a gente vai subindo um degrau. E mesmo que derrapemos, mesmo que escorregamos, venhamos escorregar, o Senhor é aquele que estende a sua mão e nos ajuda, nos retira de onde caímos. Por quê? Porque somos dele. E ele tem prazer em nós, inclusive na nossa morte. Deus se alegra tanto do seu justo que até na morte do justo é uma festa para Deus. O meu justo, diz o Senhor, vive pela fé. Aleluia. E aqui é algo íntimo, pessoal, mas é coletivo também. Mas ele nasce no nosso coração. Ele nasce em nós. E o texto continua. E se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, a única coisa que Deus não espera que façamos é olhar para trás, ou olhar para o lado. Isso não podemos fazer. Não podemos voltar atrás. Porque aquele que pegou o arado para arar, olha para frente. Não olha para o lado e muito menos para trás. Por quê? Porque estamos numa obra. Numa grande obra, como disse Neemias. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Por quê? Porque caminhando eu vou para Canaã. Aleluias. E se nós retrocedermos, Deus não se agradará dele. Seja quem for. É possível grandes pessoas que foram agraciadas por Deus, e quando eu digo grande, são não que existam pessoas maiores ou menores, mas diante de nós há dons que são mais visíveis. Por exemplo, o dom apostólico. No time de Jesus tinha um que foi o traidor. Sejamos honestos. Dá para a gente mensurar isso? Sejamos honestos. Jesus tinha que chamar um traidor? Não parece que o mestre chamou errado? Parece. Olhando friamente, mas eu te digo novamente, ele chamou errado? Claro que não. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém, meus irmãos? Mas Judas, o que ele fez? Ele retrocedeu. Então, diante do time apostólico, que eram 12 homens separados para escrever a última revelação de Deus, para inaugurar a igreja agora, não mais com o noivo, mas na unção do Espírito, Judas olhou para trás. E quando a gente olha para trás, o Senhor não se agrada de nós. É possível isso acontecer, pastor? O texto bíblico vai dizer que alguns, infelizmente, por alguns motivos, olham para trás. E o texto bíblico diz que quem retrocede, ou seja, caminha para trás, olha para trás, ou volta atrás, Deus não tem mais prazer, não se agrada. Pode ser próspero, pode ser rico, pode ter notoriedade, pode ter status, pode ser o que for, Deus já não se agrada. E aqui o escritor de Hebreus conclui a sua fala. Nós, porém, não somos, aleluia, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você é um desses que não retrocede? Aleluias. E são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre esse texto e o título da minha mensagem é Fé Inabalável. Fé inabalável. Enquanto eu fazia a minha lição de casa e pensava, é tão difícil a gente avaliar a fé das pessoas, porque é algo muito pessoal, muito íntimo. E nem todos que demonstram muita fé têm essa fé. No caso de Judas, por exemplo. Quem diria que Judas retrocederia? Certa ocasião, eu ouvindo um grande pregador falando sobre Judas, disse que Judas retrata bem o que é ser um dissimulador.
Porque até no dia da ceia, meus irmãos, ninguém sabia que Judas era um traidor. Ninguém dizia, sabe aquilo lá? Bem que eu notava, bem que eu via que ele gostava, né? Ele não podia ouvir um batuque que ele já começava a sambar, sabe? Não podia ouvir um forró que já queria arrastar o pé, sabe assim? Geralmente a gente faz essa avaliação, não é? Aí, ó, tá ouvindo forró, a irmã lá, já tá querendo ir pro forró. Não é assim? Não é assim? A gente já tem esse julgamento. Ninguém dizia de Judas algo assim. Judas, aliás, poderíamos dizer que do time dos 12, ele seria o quarto, porque ele cuidava das finanças. Aí talvez você diga assim, pastor, mas cuidar das finanças qualquer um cuida. Claro que não. Ninguém notava. Até mesmo quando ele dizia as coisas de forma errada, como foi o caso do perfume, só foram notar depois de tudo feito, sabe? O filme já acabou, agora eu já sei o final, agora é fácil descobrir quem é o bandido. Ninguém sabia, sabe aqueles filmes que você pensa quem é fulano, Beltrano, não, é o gato, é o gato, o bandido. Pô, mas é o gato. Não dá para imaginar, era Judas. Vocês têm que lembrar que Mateus era publicano, Mateus trabalhava com dinheiro. Mateus não poderia ser o tesoureiro? Não, era Judas. Então, o coração administrativo estava em Judas, financeiro, a tesouraria. E ninguém percebeu. Claro que Jesus sabia. E tanto é que ele só mostra para Pedro. E Pedro depois fala com João, e ali os dois ficam sabendo na ceia, porque perguntam, e João e Pedro, aliás, perguntam quem é, Senhor, e aí eles ficam sabendo ali, mas até o episódio da ceia, eu não sabia, simulava bem. Vamos lá, dá para a gente saber quem é que tem fé de verdade? Sejamos honestos, irmãos. A gente deduz, nós pastores deduzimos, os irmãos da liderança deduzem. Mas quem é que tem fé mesmo? Quem é que tem fé mesmo? Essa fé que não retrocede e não é destruído, mas essa fé que crê e é salvo. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse título, e não quero aqui que vocês olhem para alguns personagens em detrimento de outros, porque, como eu disse, é normal que os nossos irmãos do Ministério de Louvor, que o pastor, a minha esposa, que a liderança, demonstram fé, porque estamos conduzindo uma igreja, é normal. Mas quem é que tem fé mesmo? Quem é que tem fé mesmo? E o título é Fé Inabalável, Fé Inabalável. Porque hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, porque o Senhor hoje nos convida à sua mesa, mais uma vez. Posso ouvir glórias a Deus? Mais uma vez o Senhor nos chama a participar da sua mesa. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso isso. Poder participar da mesa do Mestre. Poder cear com o Mestre. Poder lembrar do amor do Mestre. Poder ser, mais uma vez, convidado por Ele. E hoje a gente vai sair um pouco do raso, porque quando a gente fala fé inabalável, a gente lembra daquele irmão, daquela irmã que fala alto, que prega na praça, aquele irmão que vai nas cadeias, que evangeliza sem medo e aponta o dedo. A gente pensa que fé inabalável é isso. Pode ser isso, pode ser, é bonito ver esses gestos de zelo, de piedade, de trabalho. Mas a fé inabalável eu definiria assim, é aquela fé que vai até o extremo, como diz Hebreus, que muitas vezes sofre, derramando sangue, e mesmo com sofrimento e vertendo sangue, e quem sabe alguns morrendo, não desiste. Isso é uma fé inabalável. Amém, meus irmãos? Porque, como eu disse, demonstrações de fé, de piedade, são bonitas, e a gente nota isso nos irmãos. Mas hoje eu queria sair do raso, sabe?
Hoje eu queria te convidar a sair, da praia, que está ali nos joelhos, ou quem sabe na cintura. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei nadar. Então bota aí o seu colete salva-vidas e vamos mergulhar mais profundo. Vamos aprender hoje um pouco a mais aqui com esse texto. E eu quero hoje comentar com vocês sobre algo que aconteceu no ano 320. No ano 320, aconteceu algo muito interessante com um grupo de irmãos nossos, com alguns soldados que faziam parte do Império Romano. 40 soldados, para ser exato. Quero contar essa história para vocês agora, e a gente vai voltar nela no final. 40 soldados de Sebaste. No ano 320, guarde bem essa data, vai ser importante isso, 320. Porque no ano 313 da era cristã, o imperador romano Constantino, ele promulga o Edito de Milão. O que foi isso? Foi o momento em que o imperador diz: ninguém persiga mais cristãos no império. Você tem que lembrar que naqueles dias Roma era império. E o Império Romano era o quê? Ele era muito forte no mundo, e a política e a influência dele em todo o mundo, mesmo que não eram romanos, eram influenciados. Os bárbaros, os asiáticos, os africanos de uma forma geral, porque vocês têm que lembrar também que ali onde é o mar Mediterrâneo, os romanos chamavam o mar nosso, o mares nostros, porque era o mar nosso, porque o Império Romano estava ao redor de todos aquelas praias e aquelas cidades que margeavam o Mediterrâneo, pegando ali norte da África, Europa, a Espanha, e depois invadindo ali para aquela região onde hoje é a Turquia, onde liga ali a parte da Ásia Menor, ou Anatólia, e chegando ali na Palestina, ou seja, ali onde chegava o mar Mediterrâneo, tinha o Império Romano. Por isso que eles falavam que era o nosso mar. E então, mesmo quando, por exemplo, entrando para dentro ali, principalmente da Europa, onde terminava as cidades romanas, tinham as cidades que eles chamavam, que eram os federados. O que eram os federados? Eram os aliados dos romanos, que estavam sempre negociando com o Império Romano, então Roma tinha paciência com os federados. Porque os federados faziam fronteira com Roma, impedindo que outras nações entrassem em Roma. Antes de entrar em Roma, tinha que passar pelos federados. Quem eram os federados? Os federados, na sua grande maioria, se tornaram aquilo que depois, historicamente, a gente sabe que foram os bárbaros. Eles depois, os bárbaros, que eram vários povos, entram no Império Romano e, realmente, o Império Romano do Ocidente cai. Mas guardem isso, Constantino, quando ele vira imperador e se torna imperador, segundo as tradições, dizem que ele se converte. Sua mãe, de fato, era cristã. E a conversão do imperador Constantino é repleta de dúvidas. Mas vamos lá, ele promulga o Edito de Milão. Vamos imaginar agora aqui, por um breve momento, no anos 100, no anos 200, nós, povo de Deus, vivíamos sofrendo, porque o imperador romano mandava matar os cristãos, jogar nas arenas, entre as férias ou ser queimado. Irmãos, imagina viver 200 e poucos anos sofrendo por causa do Império Romano. Não era terrível? Imagine essa cena. Temos uma história atrás de nós, onde alguém que professa a fé em Cristo, o final dele vai ser trágico, ou em algum período. E de repente vem o imperador e diz: não, pode cultuar a Deus. Sejamos honestos, foi maravilhoso ou não foi para aqueles irmãos daquele contexto? Foi. Foi. Mas não pense vocês que foi fácil. Porque isso ele faz, essa lei,
no ano 313. Mas no ano 320, Constantino tinha também outros generais que faziam frente contra ele e que eram contra ele. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Quando a gente... o mundo moderno é muito diferente do mundo antigo. A gente não tem como entender o mundo antigo comparando com o mundo moderno. O mundo antigo, ele tinha muitas guerras, muitas batalhas, muitos levantes. Por exemplo, Constantino, ele não se dava bem com outros generais que queriam ir com o imperador de Roma. Ele destrona o imperador. Ele vence outros generais. Não pensem vocês que o mundo, até mesmo entre os romanos, era um mundo pacífico. Não. Era um general que ia muitas vezes fazer uma conquista em uma cidade, ficava lá vários anos, conquistava aquela cidade. Quando ele voltava, o imperador via nele que ele teve tanto êxito, tanta vitória, que o próprio imperador mandava matar o general, que era o seu aliado. Porque ele sabia que se não manda matar, ele está tão poderoso. Isso aconteceu o tempo todo entre os romanos. O próprio Constantino, ele atribui que ele teve uma visão, e ali naquela visão foi como se Cristo tivesse revelado para ele, então ele conquista Roma e ele se torna imperador. Por isso que ele se converte. Está entendendo? Uma conversão bem repleta de dúvida, não? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque depois que ele se torna imperador e ele diz, vamos parar de perseguir os crentes. No ano 320, um outro grande nome também se levanta contra ele, do próprio Império Romano, ali naquela região da Capadócia, da Ásia Menor. E aí o que acontece? Esse homem diz o seguinte aos seus soldados romanos: bom, nós somos romanos, nós queremos ir contra Constantino, mas agora eu quero que vocês façam como eu, vamos adorar os deuses romanos. Então, se tiver algum cristão aqui entre nós, eu quero que vocês agora deixem o cristianismo, ou seja, reneguem a sua fé, porque eu quero que vocês sigam a mim como líder de vocês. E aí, o que você acha que aconteceu ali? Talvez muitos soldados, talvez você diga assim, pastor, é soldado, soldado manda matar todo mundo, mas soldado tem vida própria ou não? Tem. Esses soldados tinham sido evangelizados. E havia um grupo de 40 soldados que eram crentes de verdade, se converteram de verdade. Eu sei que é difícil a gente imaginar isso, não é? Ainda mais nesse contexto de guerra, de luta. Mas vem cá, deixa eu te perguntar. Vamos lá. Tem policial hoje que é crente de verdade? Tem ou não tem? Tem. É difícil? É. Ainda mais para ele, porque ele anda armado, ele troca tiro com o bandido, se precisar tem que matar. Então para nós é muito forte isso. Mas existem irmãos nossos piedosos que são da polícia? Sim. Vamos melhorar isso. Vamos pegar um outro contexto mais apetitoso. Político, irmãos. Político. Tem político que é crente de verdade? Deve ter. É mais difícil, não é mais difícil? É mais difícil, mas é possível? É possível, meus irmãos. Claro. É raro, confesso. Mas percebam, um político que teve uma vida muitas vezes pregressa no meio da corrupção, ele pode se converter de verdade? Sejamos honestos. Pode, claro que pode. Foi mais ou menos isso que aconteceu com aqueles 40 soldados. Então aquele imperador, sabendo desses 40 soldados, que era da cidade de Sebaste, falam, não, vocês precisam negar a fé de vocês. Meus irmãos, olha o texto que a gente leu, né? Mas o meu justo viverá pela fé. E aí, como que eles ficaram? Eles chegaram agora para o seu chefe e falaram, não dá mais não. Eu conheci o autor da vida. Eu conheci o Salvador. Sou um soldado. Estou agora trabalhando
para você, mas sou um soldado. Por que esse general, esse suposto novo imperador, estava com medo dos soldados cristãos? Porque, ora, Constantino era cristão, ele tinha um medo do quê? De que esses soldados romanos cristãos, por causa da fé, abandonassem a sua lealdade e fossem militar agora junto com Constantino, ou seja, praticassem uma insurreição. Então já vamos resolver, é soldado manda matar, soldado está disposto a guerrear. Esse negócio de ser um cristão e ser soldado não combina muito. E, aliás, eu sou pagão, quero que todos vocês se tornem pagão. Mas eles falaram não, nós não seremos, nós não faremos isso, nós não seremos de novo adoradores do panteão grego-romano. Nós seremos cristãos. E aí, então, o governador dessa cidade manda apedrejar esses 40 homens. E no momento do apedrejamento, as pedras, elas ou não atingiam ou não feriam. Inclusive, uma das pedras foi lançada e acertou o próprio governador, quebrando os dentes do governador. E ali as pessoas ficaram com mais medo, porque, ora, parece que tem uma força invisível que protege eles. E ainda acerta a boca do governador e quebra os dentes. E aí então o governador mandou prender. E lá na cadeia se ouvia eles dizerem o texto: perseverai até o fim, e então sereis salvos. Aleluias. E aí eles apanham na cadeia. E não negam a fé, meus irmãos. E guardem isso, olha, porque eu quero usar aqui essa história. Eu fui ontem presenteado por Deus com essa história. Eles eram soldados romanos. Eles não eram do clero. Eles não eram de uma escola sacerdotal. Eles não eram do Senado romano, da elite. Eram soldados. Pessoas da arte bélica, pessoas comuns, como eu disse há pouco, como um policial nosso, como um político nosso, pessoa comum e até mal vista. Mas eles, lá na cadeia, oravam e clamavam a Deus: perseverai até o fim, então sereis salvos. Então o governador teve uma ideia. Qual foi a ideia? Era inverno, e por ser inverno, existia ali um lago muito gélido. Quem ficasse pouco tempo ali no lago se congelava. Então eles foram julgados e foram condenados. Qual foi a condenação? Passaram a noite toda nus, os 40, dentro do lago. E do lado fizeram uma fogueira e colocaram água quente, como dizendo: aqueles que negarem a sua fé em Jesus, agora sairão e poderão se banhar com águas quentes e terão toda a regalia do imperador e etc. e tal. E ali eles foram colocados, meus irmãos. E eles se juntavam uns com os outros, esfregavam as mãos, um esquentava o outro, e ali eles oravam e começaram a cantar e começaram a buscar a Deus. Muitos outros soldados ficaram ali na vigilância. E depois de um bom tempo, um desses soldados não aguentou e saiu dali, porque as pernas deles começavam a congelar. A gente está falando aqui, irmãos, da Turquia, essa região da Anatólia, essa região onde era a Capadócia. Um desses soldados sai, e quando ele sai, ele vai ali para a água quente, e dizem algumas biografias que ele veio até a morrer por causa do choque térmico. E 39 continuaram, mas antes deles sair, esses homens, esses 40 soldados, eles diziam assim, eles oravam a Deus: somos 40 soldados, Senhor, prepare, Senhor, 40 coroas. Posso ouvir glórias a Deus? Prepare 40 coroas. Mas aí um saiu, né? Um saiu. E dizem algumas biografias que enquanto eles estavam ali durante a noite dentro, se esfregando, cantando e buscando a Deus, dizendo: Senhor, nos ajuda, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Um dos soldados que estava do lado de fora teve uma visão como se fosse de uma grande luz. E ele, vendo aquela cena de 40 homens de guerra, destemidos, morrerem simplesmente pela fé em Cristo, ele diz para os seus companheiros, e ao ver que tinha um desertado, ele disse: eram 40 soldados e 40 coroas, tem uma coroa sobrando. Eu me converto agora. E falou para os amigos: a partir de agora eu sou cristão. E os amigos então falaram: então, entre dentro do mar. E ali ele voltou a cantar aquela mesma, ou falar aquela mesma frase: 40 soldados, 40 coroas. Ele tira toda a sua armadura de soldado romano e entra agora dentro daquele lago. E lá eles passam a noite toda. Muitos morrem. No dia seguinte ainda tinham sobreviventes. Esses sobreviventes foram quebrados as pernas. E aí depois, vendo que eles não desanimavam, foram mortos e depois foram incinerados. E os seus ossos e as suas cinzas foram jogadas no rio. É uma história forte. Uma história forte. Eles são conhecidos como os 40 mártires de Sebaste. Os 40 mártires de Sebaste. Depois, os irmãos espalhados naquela região pegaram aquelas cinzas, pegaram o resto dos ossos deles e destinaram a lugares fazendo seus sepultamentos. E ali nasceram várias igrejas, inclusive. Eu sei que aqui entra um ponto polêmico para nós, porque logo depois, vocês têm que se lembrar de que o Império Romano ele era muito místico, muito pagão, então muitas pessoas usavam isso como agora um amuleto religioso. E isso se tornou relíquias no catolicismo, tanto romano quanto no ortodoxo. Mas eles são lembrados como os 40 soldados de Sebastes, ou os 40 mártires de Sebastes. Quero falar com vocês agora, voltando ao nosso texto. Quero defender a seguinte tese com vocês hoje, meus irmãos, que é essa: precisamos viver hoje como se Jesus voltasse amanhã, ou como se Jesus amanhã nos encontrasse. Por que eu quero usar essa história aqui e falar um pouco dos irmãos de Hebreus? Porque a história dos irmãos do livro de Hebreus que acabamos de ler, ela tem muito a nos ensinar. Quem foram os hebreus? Quem foram os hebreus pelo qual o escritor escreve essa carta? Os hebreus eram os irmãos judeus que tinham se convertido e que algumas décadas depois estavam desanimados. Estavam voltando para trás. E aí vem então, Deus usa um escritor. Durante muitos anos achavam que era Paulo, o autor de Hebreus. Eu particularmente acho ainda que é Paulo, não necessariamente o escritor, mas Paulo, possivelmente, pela construção do livro de Hebreus, foi o supervisor, na minha opinião. Mas a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Não se sabe. Não foi literalmente um texto de Paulo, porque é um pouco gramaticalmente, na literatura é diferente. Mas uma coisa é fato, a maneira em que se escreve essa carta foi escrita para quem? Para crentes judeus que estavam espalhados no mundo e que estavam agora desanimando da fé. Sabe aquela ideia? Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. Então, essa carta foi escrita com esse propósito, de restaurar a fé dos irmãos, de reanimar, de realinhar, de reorganizar e dizer: não parem, não parem, não parem, porque aqueles que de fato perseverarem até o fim, esses serão salvos. Ou quem sabe, como cantavam e como diziam e oravam os 40 mártires de Sebaste: 40 soldados, 40 coroas. Irmãos, essa cena ela foi muito importante na história da igreja. Só para vocês terem uma ideia, na história da igreja nós temos alguns pais, e nós temos os pais da Capadócia.
que são valorizados até hoje lá entre os gregos ortodoxos. Ou melhor, a igreja ortodoxa, grega e ortodoxa russa. Os pais da Capadócia, e Basílio também escreve sobre esse relato. Basílio foi um desses grandes homens de Deus. E ele mostra isso, ele registra em uma das suas mensagens essa história. Eu sei que muitas histórias que foram preservadas por causa do romanismo e por causa da ortodoxia grega, para sustentar a fé deles, muitas coisas foram alteradas. Só para vocês terem uma ideia, os católicos romanos e ortodoxos fazem praticamente quase que um culto aos mártires. Tem o dia que é o dia dos mártires de Sebaste, dentro do catolicismo romano, ou da ortodoxia grega. O catolicismo ele se enveredou para isso. Esqueça isso. Eles vão chamar Agostinho de santo. Eles vão colocar grandes reis que foram homens violentos e assassinos viram santo. Entendeu? Só porque ajudou o cristianismo. O camarada era um assassino, mas ele foi um assassino de muçulmano. Então ele vira santo. Não tem sentido. Então a gente sabe disso. Mas voltando aqui à ideia. Essa história marcou demais os nossos irmãos lá ali da igreja primitiva, ou pelo menos dos pais da igreja. Os pais da Capadócia eram homens realmente piedosos. Só para vocês terem uma ideia, um outro detalhe, meus irmãos. Nesse período de 100, 200, 300, 400, até o ano 500, houve um exército de gente piedosa, lá no Egito, por exemplo. Sabe o que os nossos irmãos faziam no Egito, irmãos? Já que Alexandria, no Egito, já era uma grande cidade, tinha suas igrejas e tudo, eles iam para o deserto buscar a Deus. E contam-se os historiadores que os pastores que viviam essas peregrinações no deserto foram quem oravam, clamando a Deus pelo Império Romano para que ele não ruísse, para que o cristianismo fosse vigoroso. Então, na história do povo de Deus, tem histórias lindíssimas, tem outras que são assim, regadas de misticismo, e aí a gente tem que desconsiderar. Mas voltando, meus irmãos, quem eram os hebreus aqui que a gente leu o texto no início? Eram esses irmãos que estavam desanimando. Eles estavam tendo pressões internas entre o seu próprio povo. Por quê? Porque eles tinha uma pressão religiosa muito grande, que era a pressão dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que se diziam que eram cristãos, no entanto, eles queriam agora usar o que? A lei de Moisés para ser salva. Então percebam bem, meus irmãos, os nossos irmãos, a igreja primitiva, esses irmãos aqui, que são os escritores de Hebreus, eles estavam desanimando. Eles estavam olhando para trás, eles estavam olhando para o lado. Por quê? Porque um grupo de irmãos já não iam mais na casa deles, já não concordavam mais com a fé deles, ou tentavam colocar neles agora Jesus Cristo mais a velha lei, ou velhas práticas. Você quer seguir a Jesus? Tudo bem, mas você tem que guardar o sábado. Você quer seguir Jesus? Tudo bem, mas você tem que também fazer a circuncisão. Você quer seguir Jesus? Tudo bem, mas você tem que praticar esses rituais dos nossos antepassados. E aí os nossos irmãos que conheceram a verdadeira graça diziam, nós não precisamos mais disso. Então um grupo de irmãos judeus estavam desanimando. O que também fez com que os nossos irmãos judeus, hebreus, desanimassem? A pressão externa, a pressão de Roma. Roma era muito opressa, meus irmãos. Acabamos de ler, acabei de citar a história dos 40 mártires de Sebaste. Ou seja, isso aconteceu inúmeras vezes, as perseguições dos mais variados tipos. Ou seja, Roma era pagã. Roma adorava os deuses. E mesmo depois de Constantino, meus irmãos, percebam, deixa eu fazer um outro detalhe aqui, um acréscimo aqui para vocês. Tomemos cuidado com toda maneira, muitas vezes, de generalizar as coisas. A gente diz o seguinte, Constantino estragou o cristianismo.
e que depois de Constantino não teve mais cristãos. Olha aqui os 40 mártires de Sebastião. 7 anos depois que ele faz o Edito de Milão. Só 7 anos depois. Eram cristãos, vamos imaginar aqui, de 7 anos de cristianismo. Estavam prontos ao quê? A morrer por Cristo. Então eu sei que agora essa igreja de Jesus estava sendo tentada também pelo Estado, pela política, mas vocês, quando leem as histórias, vocês notarão muitos servos de Deus, como existiram, homens de Deus que não se corromperam com a fé institucionalizada, tá bom? Não entrem para o generalismo, tá, irmãos? O generalismo ele é ruim. Porque no generalismo, ou nós passamos por ignorante, porque quando a gente trata assim, todo mundo que é assim. Isso é ignorância, irmãos. Ou é ignorância, ou é má intenção de quem fala. Eu estou querendo ser capcioso. Eu uso de uma forma generalista, para quê? Para ser mal intencionado mesmo, é de propósito. E aí eu coloco tudo junto para ser um sofisma no meu argumento. Então, voltando aqui, meus irmãos, os nossos irmãos, eles passaram perseguições por causa de Roma, por causa dessa sociedade pagã, e uma última coisa, os vícios, os hábitos, as orgias daqueles dias. Irmãos, nos dias do Império Romano, as tentações eram muito glamurosas. Não pensem vocês. Existiam as casas de banhos, os programas repletos de sexos ilícitos, os vícios que eram naqueles dias as bebedeiras. Então, nesse contexto que foi escrito essa carta, é um contexto muito curioso em que os irmãos estavam desanimando. E agora eu quero me dirigir a nós, vamos aplicar agora. Quais são as lutas que enfrentamos hoje? Tem tido pressão aí, interna, entre o próprio povo de Deus? Um cristianismo, eu diria, mais palatável? A gente tem vivido como povo de Deus essa pressão interna entre os nossos próprios irmãos e irmãs? A gente tem passado por momentos assim desagradáveis sobre essa questão de líderes que fazem tripulia em nome da fé, e o povo de Deus agora diz, se o pastor pode, todo mundo pode. E aí? Temos sofrido desse mal? Temos ou não? Temos. Me recorda, recentemente, um grande pastor europeu, ele assumiu, um grande pastor europeu assumiu que ele era gay. E ali foi um caos, num primeiro momento. E num segundo momento, os demais pastores se reuniram e disseram, irmãos, Jesus está limpando a igreja. Porque ou você aceita essas verdades que ele está dizendo, ou você aceita as verdades de Deus. Amém, meus irmãos? Infelizmente, tem vezes que nós não gostaríamos que fosse assim. Nós não gostaríamos que as pessoas se enveredassem para erros, para vidas que, segundo a palavra de Deus, vão contra. Nós acreditamos que um homem tem que se casar com uma mulher e assim viver até que a morte o separe. Amém, meus irmãos? Nós acreditamos num livro de fés absolutas, não é fé relativa, de verdades absolutas. Nós acreditamos na família, nós acreditamos na justiça, nós acreditamos na humanidade, nós acreditamos, meus irmãos. Temos tido pressão interna nos nossos dias. Assim como os hebreus, eles estavam olhando para as confusões, olhando para os judaizantes, eles estavam se perdendo. Vamos lá. Temos tido pressão por causa da sociedade. Nós não temos mais o Império Romano, mas nós somos fruto da civilização do Ocidente.
Temos tido pressões por causa desse mundo caído, as suas modas, as suas práticas, os seus costumes, os seus hábitos, os seus vícios. Percebam, em qualquer contexto, em qualquer geração, passaremos pelas mesmas coisas. Qualquer contexto. Mas qual foi a palavra que o escritor de Hebreus disse para aquele povo? Mas o justo, o meu justo, viverá pela fé. Será que verdadeiramente temos tido essa fé pura? Esqueçam as vozes, esqueça a voz da sua consciência. Porque, irmãos, não pensem vocês que são apenas as coisas externas, temos coisas internas também, que muitas vezes se levantam contra nós. Mas é nessa hora que a gente também tem que crer em Deus, segui-lo e obedecê-lo. E por que eu contei essa história dos 40 mártires de Sebaste, irmãos? Eu contei porque eles eram soldados. Eles eram soldados, eles não eram estudiosos de Bíblia, mas eles se converteram. Eles sofreram. Eles não negaram a fé deles. Um deles desistiu. Eu não quero julgá-lo. Um deles voltou atrás. Ficou 39. Mas um soldado romano, vendo a fé daqueles homens, falou, não, eu quero ter essa fé, como eles têm. Ele entrou naquele lago gelado, aquele lago frio, sabendo que iria morrer. Ele era um soldado, meus irmãos. Quem sabe ele participou do apedrejamento, quem sabe ele participou do açoite. Ele sabia que ele morreria, mas ele queria a coroa dele. Ele queria a coroa. Meus irmãos, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei deles. Quero ler com vocês aqui Hebreus 6. Abram comigo em Hebreus 6. Vamos ler do 5:11 em diante. 5:11 em diante. Hebreus 5:11 em diante. Aqui conta algumas histórias sobre isso que eu acabo de dizer desses irmãos, em que eles desanimavam. Olha só o que diz. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir também tanto o bem quanto o mal. Percebam, Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus está dizendo aqui, olha, eu queria falar com vocês indo mais profundo, mas vocês estão ali no básico. Eu queria dar alimento sólido, mas se eu der, vocês morrem. Vocês estão precisando de leite, porque ainda são criança. Se tornaram lentos para aprender. Escolha nossa. Escolha nossa. Eu posso ser alguém ávido, eu diria atencioso em aprender ou lento. Guarde isso, irmãos. O problema não é o conhecimento, é a entrega. Quantas vezes você sabe do que tem que fazer e arruma desculpa? Vamos se lembrar dos 40 mártires de Sebaste. Ao recordar dessa história, eu me lembrei quando eu ouvi pela primeira vez essa história. Eu estava no seminário. O meu líder de jovens naqueles dias era professor no seminário, pastor Maurício. E ele contou essa história. Enquanto eu fazia minhas lições de casa, estudando sobre isso, eu lembrei, pela primeira vez,
que eu ouvi sobre essa história foi numa aula de seminário. Aquilo foi muito desafiador para mim. Porque eram soldados, meus irmãos. Irmãos, um pastor sofrer por causa do cristianismo é normal. Um obreiro, um líder sofrer é normal. Mas um soldado, essa igreja estava sofrendo porque se tornaram lerdos em aprender. E Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus diz isso: olha, eu tenho que dar leitinho para vocês, TT, mamadeira, papinha. Por isso vocês estão retrocedendo. Aprender e praticar precisamos. Amém, igreja? E aqui, meus irmãos, vocês não trabalham para mim. Eu não trabalho para vocês. Trabalhamos para Deus. Por isso que alguém, quando vem com desculpa, eu nem gasto saliva. Você não está trabalhando para mim? Não é verdade? Não. Quem tem desculpa, tá bom, tudo bem, meu irmão. Não quer vir no culto, não quer vir na casa, não quer participar do estudo, não tem tempo, não consegue, não pode, tá bom, tudo bem. Pastor, a minha vida é corrida, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para orar. Jejuar, pastor, não dá. Não, na minha vida é muito corrida. Tá bom, meu irmão, tudo bem. Já te ensinei. Lava as mãos. Estou aqui. Caminhando, eu vou para Canaã. Quem quiser, segure na minha mão e vamos juntos. Vamos juntos. Irmãos, porque quem dá uma desculpa é porque não quer mais fazer. Porque quem quer, arruma um jeito. Como eu aprendi com o pastor. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Tudo bem. Tudo bem. A pessoa não quer, respeite a pessoa. Agora, o problema é que a pessoa não quer fazer da forma dos critérios de Deus e quer fazer para Deus, na casa de Deus, como se a igreja fosse um lugar de bagunça. Guardem isso, irmãos. O reino de Deus é um reino de disciplina. Essa palavra disciplina, inclusive nessa semana, na aula que eu dei no seminário, eu falei para os irmãos, irmãos, cuidado. A gente vê disciplina como algo que... Como que a gente fala assim, na igreja tem disciplina? O que você lembra, irmão? Vamos lá, os alunos não falem. Quando a gente fala, na igreja tem disciplina, o que a gente lembra? Que o irmão vai para onde? Vai para o castigo, vai para o banco, não é? Vem cá, disciplina é só banco? Claro que não, meus irmãos. Vamos lá, no exército, disciplina, eles têm ou não? O que é disciplina no exército? É tudo. Desde o momento em que toca a trombeta para eles levantarem, arrumar a cama, já começa a disciplina. Pôr a roupa para o treino e o exercício é disciplina. A hora de comer é disciplina. A hora de dormir é disciplina. E o que mais, pastor? Estudar é disciplina. Fazer as tarefas é disciplina. E colocar o costume é disciplina. A disciplina sempre estará presente na vida de uma pessoa dedicada. E a indisciplina? Aí não precisa nem falar. Quem tem disciplina alcança objetivos muito mais rápido do que não tem. Aliás, quem não tem, já é a prova que essa virtude chamada disciplina foi prejudicada. Vamos lá, num dojo, numa escola de artes marciais, tem disciplina? O que é disciplina? O líder lá, o professor, o mestre, disciplina é bater nos alunos? Dar uma surra no aluno? É isso, disciplina? Não. Disciplina são tudo o que acontece. Desde o momento em que o aluno sai de casa, ou chega lá e se troca, colocando a roupa, disciplina é isso. Se o mestre fala 50 polichinelos, o aluno fala, não quero, então tchau. É assim ou não é? Percebam, irmãos. Na escola tem disciplina? Tem disciplina. O que é disciplina? É só as matérias? Não. Ir à escola, estudar na escola, estudar depois da escola, fazer a prova. E no trabalho tem disciplina? Claro. Meus irmãos, a rainha das virtudes é a disciplina. A rainha das virtudes.
E a igreja tem que ter disciplina? Claro que tem. E essa disciplina começa onde? Aqui dentro. Disciplina começa onde? Depois de dentro, na minha casa e depois aqui. Agora, irmãos, como eu disse, a casa de Deus é uma casa de disciplina, não é um lugar de bagunça. Cada um faz o que quer. Quem vive da forma que quer não está enquadrada nos padrões bíblicos. Por isso que essa igreja estava sofrendo. Por quê? Porque começaram a aceitar, ora, falas de judaizantes, ora, falas de Roma, ora, os prazeres da vida. Vamos lá. A gente precisa de disciplina, meus irmãos? Claro. A não ser que você queira ficar como está. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1, olha só. Agora, capítulo 6, versículo 1. A gente leu 5, em que Paulo fala para eles, olha, vocês ainda são bebê. Por isso que vocês estão naufragando. Olhos de vocês nos meus olhos antes de lermos. Bebês vão naufragar. Não é que o bebê naufraga. O bebê que já não deveria ser mais bebê. Guardem isso, meus irmãos. Um cristão que não cresce espiritualmente, ele é um anão. Anão. O crescimento faz parte da vida saudável. Se a gente não cresce, a gente virou um anão. Se sofre de uma fé repleta de nanismo. Amém, meus irmãos? 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Ou seja, olha aqui Paulo falando, deixa as besteiras, meus irmãos. Deixa as besteiras. Besteira é besteira, besteira vai nos atrapalhar. Meus irmãos, somos seres influenciáveis. Vamos lá, vamos lembrar dos mártires de Sebastião. O que eles queriam, sobretudo, na vida deles? Pertencerem de uma legião romana? Sim. Mas que mais? Eles queriam o amado da alma deles. Eles se encontraram. Eles se encontraram, eram soldados. Eles só conseguiram chegar lá e sofrer tanto porque eles deixaram as besteiras. 2. Da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 3. Assim faremos, se Deus o permitir. Percebam, o escritor de Hebreus aqui dá uma síntese. Tudo que eu já ensinei, deixa aí de lado. Quando eu chegar, a gente conversa. Vocês já sabem disso. O problema não é saber, é fazer. Meus irmãos, lembrem disso, quem vai recompensar vocês e eu é o Senhor. Não é o pastor, não é as pessoas, irmãos. Quem nos recompensa é Deus. 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Percebam as palavras do escritor aqui. Quem já foi iluminado, quem já foi agraciado, quem já foi tocado, quem já foi ministrado, e volta àquela velha vida, essa pessoa possivelmente está sentenciando a sua fé para sempre. Lembra dos 40 soldados? Um voltou atrás. Um voltou atrás. Olhos de vocês nos meus olhos, filhos. O diabo está preparando uma sauna na beirada do lago gélido. Uma fogueirinha, roupas quentes. Mas eu te digo, não é isso que Deus tem para você. Não troque a tua herança por um prato de lentilha. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto eu fazia minhas lições de casa, eu confesso, eu iria falar hoje sobre os sinais dos tempos. Eu iria falar sobre os sinais dos tempos. O Trump assinou um tratado de paz entre os grupos terroristas de Israel. A Bíblia fala que uma das características da aparição do anticristo é que o mundo viverá
numa suposta paz. A gente está perto, meus irmãos. A gente está perto. Quanto tempo nos resta? Não sei. Por isso que a minha tese foi: precisamos viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Mas vamos lá. Os 40 mártires de Sebaste, Jesus voltou para eles antes. Talvez os 7 anos da tribulação possam demorar mais 10, 20 anos. Mas será que Jesus não vai voltar para a gente amanhã? Entenderam? E eu quero aprender com esses soldados, meus irmãos, porque eles me desafiam. Eles me desafiam. Eram soldados. E eu quero aprender com aquele último soldado da última hora, porque ele entrou, ele tinha família, ele tinha alguém, ele tinha um emprego, ele tinha tudo, mas ele entrou para morrer. Mas não foi a morte pela morte, foi a morte pela vida eterna. E aqui o texto bíblico está dizendo que aqueles que foram iluminados, como esses hebreus, que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, eles tinham experiências com os milagres, experimentaram a bondade da palavra de Deus, ou seja, viram a palavra de Deus se cumprindo. Oh, meus irmãos, como é doce ver testemunho dos irmãos. Como é lindo ser marcado onde vemos Deus abrir portas e janelas dos céus, ver Deus cuidando da nossa vida, quando a gente vê a Bíblia se cumprindo em nós. É maravilhoso. E aqui, como diz, e dos poderes da era que há de vir. Ou seja, eram pessoas que tiveram experiências com Deus. Mas o texto diz, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos ao arrependimento. Como assim, pastor? Me explica um pouco esse texto. É simples, meus irmãos, é muito simples. É muito simples. Uma pessoa que diz que tem Deus, mas que fica vivendo no pecado de forma consciente, essa pessoa está matando Jesus agora. Ela está matando Jesus de novo. E eu te digo, Jesus precisa ser morto a cada período? Claro que não. Ele foi morto uma vez para sempre. A morte dele é suficiente e incomparável. Basta realmente vivermos essa verdade. Versículo de número 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Fazendo aqui uma analogia, a gente tem que dar bons frutos. Versículo 9. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Aqui o escritor está dizendo, vamos lá, meus irmãos, vamos olhar para o que importa. O que importa é o Cristo. O que importa é continuarmos proclamando a mensagem de Deus, é continuar vivendo em bondade. Versículo 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Aleluias! O escritor está dizendo, olha, vamos continuar olhando para Cristo. Vamos continuar vivendo uma vida simples na fé. Vamos continuar fazendo a bondade. Vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar, porque é dessa forma que Deus quer que vivamos. E assim receberemos a herança da promessa. Aleluias. Para eu encerrar, meus irmãos, para eu encerrar, há pouco nós cantamos, não, nunca me deixou. O Senhor não te deixou. Ele nunca te deixará. Olhe para a frente. Não olhe para o lado e jamais para trás. Porque como lemos, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, meus irmãos? O Senhor nunca te deixou. Ele nunca me deixou. E eu quero ler, para a gente encerrar, Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5, a parte B. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. A partir daqui, vírgula. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. As lutas da nossa vida são tão pequenas, meus irmãos, comparado aos 40 soldados. Que a gente possa aprender com esses soldados. Ou quem sabe, com aquele soldado que entrou na última hora. Lembra que no início da minha mensagem eu disse que o meu título era Fé Inabalável? Fé inabalável? Quem é que tem essa fé? A gente não sabe. De repente, é um parente seu que hoje está aí capengando, mas na hora da prova, esse homem, essa mulher, vai dar uma lição que vai marcar a história. São Basílio, chamado pelos católicos, ou Basílio, escrevendo sobre esses 40 mártires, tinha um exemplo. Valia a pena perseverar e não negar. Um voltou para trás e pereceu. Um entrou nas águas gélidas e venceu. 40 soldados, 40 coroas. Que essa seja a nossa oração hoje. Quantos membros temos aqui? Peçamos em coroas. E que a gente possa passar por tudo o que o Senhor deixou para nós. Amém? E que Deus nos ajude a ter uma fé inabalável assim. Amém? Quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por essa mensagem, pelos textos. E nos ajuda, Senhor, a vencermos. Como venceram esses 40 soldados. Como venceram tantos irmãos, irmãs, que são até os anônimos muitas vezes. Ou se tornaram anônimos, mas escreveram uma linda história para o Senhor. Senhor, ajuda-nos a ter uma fé inabalável, segundo a Tua palavra, e Te amar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós queremos ser esses justos que vivem pela fé, esses que não retrocedem, que não são destruídos. Nós queremos ser dos que creem e são salvos. Guarda essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.